Alô pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do quê? Cultura de massa. Como ela acaba com a vida do cidadão. Gente, eu tenho visto já há muito tempo, né, que a cultura de massa ela está cada vez ficando mais forte. E ela é um problema. Por quê? Se você fala uma coisa, o outro repete essa coisa, o outro repete essa coisa, por mais que ela esteja errada, todo mundo acaba achando que isso é a coisa certa. E isso é um problema, sobretudo quando a gente vai criar filho e pior ainda quando a gente vai criar adolescente. Já falei em outros vídeos aqui, né? Às vezes as pessoas falavam pra mim, você sabe como é adolescente, né? Isso até é uma palestra que eu dei agora há pouco tempo atrás. Uma das mães veio e falou, Yara, mas você sabe como é adolescente, né? Eu falei, bom, os seus eu não sei, mas os meus eu sabia como eram. A gente tinha como controlar. Ah, mas porque era outra época. Aí eu falei pra ela, sabe qual é a diferença da outra época pra essa época? Ah, não tinha nem as redes sociais assim. Eu falei, não, tinha redes sociais. Na época tinha o Orkut, hoje tem o Instagram, TikTok, Discord e tudo mais. Ah, mas esses WhatsApp, essas coisas não tinha. Eu falei, tinha. ICQ, MSN. Aliás, gente, a próxima aula vai ser sobre redes sociais. Não perca, porque vai ser uma aula daquelas. Pra você aprender muita coisa nela. Aí, como é que você fazia? Ela me perguntou. Eu falei, uai, simples. Não ficava tudo livre. Eu estava lá acompanhando. Enquanto muitos pais não estavam fazendo isso, porque a massa dizia, a gente não consegue lidar com adolescente. Eu cheguei a ouvir de mãe, eu não aguento com essa menina. O dia que falou assim, porque a menina queria sair para namorar com 13 anos, né? Eu falei, uai, mas peraí, você não aguenta por quê? Porque não tem quem segure ela em casa, ela quer namorar, ela vai namorar. Eu falei, sabe como é que você breca isso? Como? Falei, fala pra ela, explica direitinho qual é a responsabilidade de você ter um filho. Pra ela ia ser difícil, né? Porque se ela mesmo tinha aprontado o que a filha aprontava, ia ser mais difícil ainda ela conseguir explicar. Falei, mas vamos por aí. Quando você sentar com essa sua filha que adora sair para namorar com todo mundo e falar, meu amor, é o seguinte, você quer sair para namorar com todo mundo? Você pode, só que você tem que se preservar. Então você precisa usar os contraceptivos, você precisa tomar cuidado com doença e precisa lembrar que se der um BO, você vai engravidar. Se você engravidar, você vai cuidar, não sou eu. Eu sou sua mãe, serei a avó da criança, vou amar a criança, mas não conte comigo para cobrir nada. Não conte comigo para arrumar a casa, para cuidar do seu filho quando você não quiser cuidar, porque não tem condições. Esse negócio de rede de proteção das mães é lindo no papel, gente, mas não funciona. Porque na hora de fazer o filho, agora falando assim, bem escrachado mesmo, na hora de fazer o filho, você foi lá sozinho, você não chamou sua mãe, não chamou sua avó, chamou seu vizinho, não chamou a rede de apoio da mulher. Você estava sozinha. Então nada mais justo de você ser uma pessoa adulta e sozinha você ir lá e cuidar do seu filho, resolver sua vida e pronto. Sozinha que eu digo, entenda bem, você e o pai da criança, né? Porque ninguém faz filho sozinho. 50-50 não podemos esquecer. Quando eu falei isso, ela, Yara, mas você acha que eu vou falar desse jeito pra ela? Eu falei, minha querida, pra que ficar de rodeio? Se a menina já tá saindo com Deus a passeata, tem necessidade de ficar rodeando? Muita gente não gosta muito do jeito que eu falo, acha que eu vou muito direto ao ponto, mas é assim, gente, eu não dou volta. Né? Se a pessoa precisa ouvir e está perguntando para mim, não quer saber, não pergunta para mim, porque se perguntar eu vou responder o que eu acho que é o certo. Se eu estiver errada, óbvio que eu vou parar e falar, desculpa, eu estou errada, vamos ver uma outra perspectiva. Já falei isso aqui também nos vídeos que eu faço. Aí quando eu falei isso, ela, meu Deus, mas se eu falar pra ela, o que ela vai pensar? Eu falei, ela vai ficar com medo, né? Porque ela vai falar, pô, se der um BO, eu tô ferrada, porque eu vou ter uma criança para arrastar pela mão. Né? E ela já vai pensar duas vezes, porque quando o povo vem com esse discurso de o adolescente não tem o córtex pré-frontal formado, ele não sabe decidir, gozado que não sabe decidir do telefone celular, mas ele pode decidir que ele quer sair para namorar, ele pode decidir qual gênero ele quer ter, que ele não tem nem idade para decidir realmente isso, né? Mas ele pode. Então a gente precisa parar com esse discurso de massa, porque esse discurso de massa leva todo mundo para o erro. Quando você analisa racionalmente, quando vem alguém para mim ver com essa história do discurso de massa, que eu percebo que eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, para um pouquinho e pensa no que você está falando. Vamos ver se é assim, desse jeito mesmo. E começa a fazer pergunta para a pessoa. Se você começa a perguntar, esse que vai no pacote do discurso de massa, ele já começa a se enrolar. Porque quando você traz isso para dentro da sua casa, o tal do discurso de massa, você tira aquele discurso puro e real que você precisa com os seus filhos. Você tira a realidade, você simplesmente compra uma ideia que você não sabe nem se é real. É aquela do que um disse, o outro disse, virou verdade.
Então nem você foi confirmado. Tanto que quando essa pessoa falou para mim da culpabilização dos pais, eu falei, gente, de quem é a responsabilidade por esse filho que está lá na escola perpetrando a violência? É do vizinho ou da rede de apoio? É dos pais. A gente não tem como dizer que não é o pai que é culpado pelo que está acontecendo na escola hoje. Quando eu vejo no meu condomínio um moleque aprontar na frente da minha casa, querer me encarar, e eu falar que não, meu amor, porque eu não sou que nem o resto, o que acontece? Eles simplesmente sabem que aqui não dá para sacanear. Porque eles entram, eles dão chute em porta, eles fazem de tudo, sabe? Adolescentezinhos de 12, 13, pré-adolescente de 9, 10 também estão fazendo isso, porque vê o mais velho fazer, ninguém faz nada, acha que é legal, vai lá e faz também. Então aqui todo mundo sabe, chutar a porta vai ter pau, porque eu chamo o pai, eu vou reclamar, eu não quero saber. Agora, quando você vem com a história do discurso de massa, criança é assim, não tem como mudar, esquece, porque dentro da escola nunca mais vai existir segurança. Porque existe um discurso errado. Quando a escola chega e fala, com esse pai não adianta falar, adianta. E muito professor hoje não consegue trabalhar, tem muito professor que trabalha e do jeito errado também, né? Porque não é profissional. Mas tem muito professor bom querendo dar aula e não está conseguindo. Por quê? Porque as crianças, que muitos professores chamam de alecrim dourado, que eu também acho um absurdo, você em perfil de professor, você surta de ver as coisas que você lê. Profissionalismo zero, né? Isso é ridículo da gente falar, mas está existindo também. Quando a escola chega para os pais e fala, olha, meus queridos, não dá para continuar fazendo isso. Essa escola tem essas regras, você recebeu o contrato no começo, você sabe muito bem como é que a gente trabalha. Se o seu filho continuar assim, aqui ele não pode ficar. A gente também sabe que nós temos dois problemas, um na escola pública e outro na particular. Na particular é mais tranquilo porque é grana, né? Então, tipo, se eu falar isso, ele vai tirar a mensalidade a menos. Pode pegar? Pode, mas é mais tranquilo, né? Porque tem muito aluno. Eu não vou nem falar da escola pública agora, porque a gente sabe que tem um perfil totalmente diferente da particular. Então, na escola pública é mais poder, é outro jogo, né? Pra gente manter o aluno lá fazendo o que ele quer. E a gente sabe que o professor que sai da escola pública, ele vai dar de cara com um adolescente, bebê que tem 1,80 m, né? É adolescente ainda, mas você olha o tamanho do cara, ele dá 10 de você. Ou até com a família, ou coisas do tipo, né? Então, a escola pública é uma coisa diferente que a gente vai tratar depois. Na particular, é isso que tem acontecido. A escola fecha o olho para o que está acontecendo, o aluno apronta o que quer, o professor não consegue trabalhar, aquele que é bom professor, né? Porque tem professor que é um inferno mesmo, né? É difícil a gente aguentar. Eu mesmo sempre conto da minha professora de biologia, que era um demônio, e eu infernizava a vida dela mesmo. Então, por que eu quero falar isso para você? Por que eu infernizava a vida? Porque eu não era uma aluna comportada. Então, o legal é você ouvir o outro lado da questão, né? Porque quando a gente é um aluno comportado, a gente fala, mas não pode fazer isso. Não, tem hora que a aula tá um saco, você não aguenta, fica chata realmente. E aí, se você entra naquela de, tudo que todo mundo fala pra mim é o certo, a escola é a santa, meu filho não presta, o professor é ruim e a escola não faz nada. Então, a gente não pode entrar nesses discursos, porque quando a gente vai pelo que a massa diz, a gente não tem pensamento crítico. E hoje esse vídeo é um vídeo que te convida a ter pensamento crítico. Quando você for entrar numa dessa, né, que quer surfar na onda junto com o povo, você começa a pensar, será que o que eles estão falando é certo? Será que o adolescente é realmente assim? Eu vou dar o meu parecer de uma pessoa que trabalha com adolescente há muito tempo, que escreveu um livro, que entende um pouquinho. Adolescente é a coisa mais fácil que a gente tem de conversar e levar para onde a gente quer. Porque ele não tem aquele pensamento formado das pessoas mais velhas. Falei até isso no vídeo anterior. Então, quando você pega assim uma mente fresquinha, é muito mais fácil de você limpar, resetar e começar de novo. Então, antes de adotar esse discurso de não podemos culpabilizar o pai, tudo que está acontecendo é porque o adolescente é assim, vamos ver onde está o erro primeiro. O erro está primeiro em casa, depois ele passa para a escola. Então, se a gente segue nessa linha, a gente resolve o primeiro erro, resolve o segundo e chega lá na frente com uma escola tranquila que não vai ter violência. Agora, enquanto as pessoas vierem com essa história do discurso de massa, esquece, porque nunca vai se resolver problema nenhum. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o recado. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.